Olá, gente, tudo bom? Vamos dividir a aula de filosofia? A gente hoje começa um estudo sobre a tríade filosófica, né? Que é Sócrates, Platão e Aristóteles. E a gente começa já com ele, que para muitos estudiosos é considerado o pai da filosofia, que é Sócrates. Exatamente. Bem, Sócrates, ele não é que ele tenha fundado a filosofia, não é que a filosofia nasceu a partir do pensamento socrático. A gente sabe que existe um período pré-socrático com os matemáticos, né, que se voltaram, né, para a Terra, para o universo, muitos famosos, né, Pitágoras, Tales de Mileto e tal. Mas só que Sócrates, por que era considerado o pai da filosofia? A gente vai ver isso daqui a pouco. Olha só, Sócrates, ele viveu em Atenas e ele não era uma pessoa exatamente rica, sua família era relativamente pobre. Sabe aquelas colunas gregas? O seu pai era artesão e ele lapidava aquelas colunas. E a mãe de Sócrates era parteira. Sócrates, ele lutou no exército. Chegou um período da sua vida que ele decidiu que ia o quê? Ele ia ensinar, né? Professor. E ele acreditava que a informação oral era muito mais importante do que a escrita. Sócrates, inclusive, teve discípulos famosos, né, como Xenofonte e Platão. Inclusive, gente, Platão, com seus discursos, ele é o discípulo que mais faz referência a Sócrates. Então, tudo que a gente sabe de Sócrates são referências do seu discípulo mais famoso, que é Platão. Tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho Sócrates, quem foi essa pessoa. Gente, Sócrates, ele criou o método socrático, que é um método onde as pessoas, todo conhecimento, ele não advém de respostas prontas. O professor, né, o mestre, ele não traria para seus discípulos um ensinamento do que sabia já pronto. Ele faria com que os seus discípulos questionassem o mundo, se perguntassem, e a partir desses questionamentos e perguntas, eles criassem a sua verdade. E isso a gente usa até hoje na pedagogia, né, fazendo com que os alunos sejam críticos com a vida, né, perguntando, questionando. Então isso advém de Sócrates, exatamente. Esse modelo socrático, né, ele começou a despertar dos governantes um certo medo. A gente sabe que as pessoas que fazem as outras perguntarem, questionarem, terminam incomodando um pouquinho, né? Então os governantes começaram a ficar incomodados ali com Sócrates. E sim, gente, obrigaram ele a se matar. Existe uma pintura famosa que é o último discurso de Sócrates, onde ele, com um copo de cicuta, veneno, né? Ele tá ali com seus discípulos chorando e ele faz ali o seu último discurso de adeus. Exatamente. Bem, todos esses questionamentos a gente pensa assim, imagine, a civilização grega era uma civilização politeísta, acreditava em muitos deuses, né? Ele começa a questionar os mitos, ele começa a fazer as pessoas questionarem os seus governos, os seus mitos, suas formas, né, de pensar, e isso gera um incômodo tremendo, né? Tem uma história muito famosa que Platão traz em um de seus discursos, que essa história trata do oráculo de Delfos, né? É um oráculo de Apolo que ficava lá em Atenas. Um amigo de Sócrates, ele chega nesse oráculo, ele pergunta quem é o homem mais inteligente de Atenas. E o oráculo, surpreendentemente, fala que é Sócrates. Bem, quando esse amigo passa essa informação para Sócrates, ele não acredita, né? Porque ali tinha muitos estudiosos, professores. Ele fala, como assim? Eu sou o homem mais inteligente de Atenas? E ele começa a se questionar com relação a isso. Bem, nesses questionamentos, Sócrates ele chega a uma conclusão. Na verdade, ele fala que as pessoas, quando você faz uma pergunta para elas, né? Por exemplo, se faz uma pergunta ao professor, ele tem uma resposta pronta sobre aquilo ali, que provavelmente é uma resposta que ele ouviu de alguém, né? Ele só está reproduzindo a informação. Sócrates não, ele fala assim, olha, quando alguém me pergunta algo, eu tenho... Então, Sócrates, ele diz que quando é questionado sobre algo, ele tem total consciência que ele não domina 100% daquele assunto. E é a consciência da sua ignorância que faz dele o mais sábio. Então, aquela célebre frase que todo mundo conhece, né? Tudo que sei é que nada sei, advém desse discurso de Platão que faz referência a Sócrates e a esse acontecimento com o oráculo. Tá bom? Então, a gente fica aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai conhecer um pouquinho do discípulo mais famoso de Sócrates, que foi Platão. Mais famoso porque ele deixou uma bagagem muito grande, né?
um arquivo escrito grande, e isso foi muito importante para a filosofia. Só fazendo um resumo dessa aula, Sócrates é considerado o pai da filosofia, porque a partir dele, né, nasce aí, né, o embrião da filosofia, que é justamente a consciência de que não existe uma verdade pronta sobre nada e que nós estamos em busca constante do conhecimento, e que para a gente acessar esse conhecimento, a gente, além dessa consciência de que não domina totalmente a verdade sobre as coisas, a gente precisa querer questionar, perguntar, querer saber, né? Essa sede de saber é o que vai fazer da gente, né, pessoas mais sábias. Então, até a próxima aula.